Temos no mundo vários tipos de sistemas de medida, tanto de tempo, espaço, volume, etc. Por exemplo, temos o sistema de medida decimal, no qual temos milímetros, centímetros, metro, etc. O mundo mede e calcula em diferentes bases. No cotidiano, reina o decimal, base 10. Metro, litro e grama escalam em passos de 10, mili, quilo, prático e intuitivo, talvez por contarmos nos dedos. Em relógios e mapas, porém, manda o sexagesimal. 60 segundos formam 1 minuto, 60 minutos, 1 hora, 24 horas, 1 dia, 30 dias temos 1 mês, 360 dias temos 1 ano. Um círculo tem 360 graus, 6 vezes 60, com graus divididos em minutos e segundos de arco. Um ângulo reto tem 90 graus. Sobrevirem vestígios de outras bases, duodecimal nas dúzias e polegadas, binário/hexadecimal na computação. A escolha da base traz vantagens de divisão e padronização e nasceu de tradições antigas, como a da Babilônia, que usava o sistema sexagesimal. Esse sistema tem sido aceito universalmente para medir arcos, ângulos e medida de tempo. Por isso, as medidas da estátua de Nabucodonosor tinham 6 côvados de largura por 60 côvados de altura. Então vimos que esse sistema sexagesimal vem da antiga Babilônia. E se multiplicarmos 6 por 60, o resultado é 360, um número muito importante para a antiga religião daquele império. 360 dias envolve todo o tempo, e 360 graus envolve todo o universo. Então, para eles, esse número era sagrado, porque representava todo o tempo e todo o espaço. Agora, no quesito religião, os babilônios tinham um panteão de 36 deuses que dividiam o tempo e espaço em 36 unidades, e cada um era responsável por governar sobre 10 graus e 10 períodos de tempo, que multiplicados por 36 dá o seguinte resultado: 360. E se somarmos os números de 1 a 36, o resultado é 666. Então, de forma oculta, por trás das dimensões da imagem do rei da Babilônia, está o número 666. Mas havia um Deus que não estava entre os 36 deuses. Era o Deus de todos os deuses para eles, e o nome dele era Marduk. O Deus Marduk era o Deus Sol, e um fato muito interessante é que os sacerdotes usavam medalhões de ouro no pescoço, e esses medalhões eram redondos. Eles eram muito interessantes, porque serviam de amuletos para ter a proteção dos deuses. Esses amuletos tinham gravação em alto relevo em ambos os lados. Em um lado estava o Deus Sol. Eles diziam que o ouro era o orvalho do Sol. Segundo a tradição deles, o ouro havia se derretido do Sol e por isso caiu na terra. É interessante notar que a cabeça da imagem do sonho de Nabucodonosor era de ouro, isto é, os babilônios tinham realmente muita obsessão por ouro. Assim, Deus imprimiu a cabeça de ouro para aquele grande império. Então, os medalhões eram redondos, de ouro, mas não era sem motivo. Era porque eles veneravam o deus Marduk, o deus Sol, e o mais interessante é que no centro desses amuletos havia um quadro grande, com 36 quadros menores no centro, e cada um desses representava um deus que governava sobre os 10 graus e sobre os 10 dias. Eles eram os governantes sobre todo o tempo e sobre todo o espaço durante aquele período. Os medalhões tinham um leão, e a juba do leão era representada pelos raios de sol. Assim, oculto, por trás de tudo isso, da medida de 6 por 60, estava a representação de todos os deuses de Babilônia, o deus principal, o deus Sol, e os medalhões que os sacerdotes usavam eram amuletos em honra ao deus Sol. Então, na realidade, aquela estátua era uma representação do deus Sol, Marduk. Por isso, a irmã Ellen White tem citações onde ela diz que assim como o rei da antiga Babilônia levantou uma imagem e ordenou a todos que adorassem a imagem, no final da história, a besta vai levantar também uma imagem, em honra ao sol, e todos os que não adorarem no dia do sol serão condenados à morte. E ela faz uma conexão direta com o que ocorreu na antiga Babilônia, ao que vai acontecer agora no final no mundo todo com o povo de Deus. Então, não é sem motivo, por trás das dimensões, 6 por 60, está a adoração do sol, e agora, no final, não será uma adoração direta do sol, porque isso daria muito na cara para os cristãos do mundo religioso. Agora será de maneira disfarçada, sutil. O povo será enganado na cara dura e nem ficarão sabendo. Na realidade, só perceberão que foram enganados quando começar a cair os juízos de Deus. Por isso, agora será uma adoração disfarçada no dia do sol. Mas muitos podem dizer, a adoração do sol é diferente da adoração no dia do sol. Mas quem criou o sol? Foi Deus. E ele criou para a adoração? Não. Então, se alguém resolve adorar o sol, está praticando idolatria. Agora, e se em vez de adorar o sol, no domingo, esse foi o dia que Deus escolheu para adoração? Não.
Se alguém adorar num dia comum que não tem nenhuma ordem expressa de Deus para adorar nesse dia, esse alguém está praticando idolatria. Qualquer coisa que o homem faça para a adoração que seja fora dos padrões estabelecidos por Deus é idolatria. O conflito final da história humana na Terra era em torno da adoração no dia do sol e adoração no dia que Deus estabeleceu no Éden, a lei de Deus contra a lei dos homens. O livro de Ezequiel, no capítulo 8, relata que o povo de Judá estava praticando a pior das abominações, a adoração do sol. Estavam com as costas viradas para o templo adorando o sol. É muito conhecido o hierógrafo número 6, que tem uma serpente enrolada, com a cabeça pronta para atacar. Nesses amuletos aparecem o número 666 com essa serpente. E muitos entendidos dizem que no idioma romântico, na língua romântica ou língua neolatina, o som do número 6 é o som do sibilar da serpente. E os idiomas do Ocidente, o número 6 soa bem parecido com o sibilar. 6 em português e espanhol, sex em inglês, six em francês, que se pronuncia cis, etc. Por isso é importante estudar o que ocorreu com a antiga Babilônia. Assim nós temos mais luz sobre como se comporta e o porquê das coisas da Babilônia moderna. Seus encantamentos, suas feitiçarias, etc., de que fala o livro de Apocalipse, capítulo 18. Porque o que aconteceu localmente lá, com os 3 jovens hebreus, e com o que aconteceu com Daniel na cova dos leões, é exatamente o que vai ocorrer agora no final globalmente com o povo que guarda os mandamentos de Deus. A história se repetirá de forma similar. Nabucodonosor viveu um tempo como besta. Ele levantou uma imagem, ordenou a todas as nações e tribos e línguas a adorarem a imagem, e quem não adorasse a imagem seria morto. Isso é o roteiro perfeito do que se passa em Apocalipse 13, onde temos uma besta que também levanta uma imagem e ordena a todas as nações e tribos e línguas que adorem essa imagem, e faz com que seja morto todo aquele que não adora essa imagem. Por isso, é difícil entender o livro de Apocalipse sem entender a história relatada no livro de Daniel, tanto a história dos 3 jovens hebreus como a de Daniel na cova dos leões. O assunto é o mesmo, o que está em causa é a lei de Deus. O povo de Deus será levado à extrema consequência quando o mundo todo for provado. O povo de Deus será testado ao máximo. A grande prova final virá para todos, mas somente os que estiverem preparados sairão vitoriosos, serão considerados dignos e estarão de pé no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Assim como houve um livramento miraculoso com os jovens na fornalha de fogo ardente, com a presença do Filho de Deus, e também com Daniel, que Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, agora no final também o anjo do Senhor estará com seu povo e o livrará do tempo de angústia. Então, devemos estar preparados hoje, porque esse momento vai chegar de assalto, vai cair sobre toda a humanidade, e quem não estiver preparado será reprovado. Um dia, cada um de nós será inquirido se vai permanecer fiel aos mandamentos de Jeová ou vai se inclinar à imagem estabelecida pelos Estados Unidos, que é uma homenagem direta a Roma, se seremos fiéis aos mandamentos de Deus ou às leis dos homens. O fator não comprar nem vender será muito difícil. Perderemos tudo, todos os bens, quiçá até amigos e parentes. Como Jó, estaremos sem nada, de uma hora para outra perderemos tudo. Somente o coração cheio do Espírito Santo. Essa será a nossa riqueza, que podemos adquirir agora enquanto ainda está disponível a todos. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, como o espiritismo através da crença na imortalidade da alma e o desprezo pelo sábado, honrando o domingo, quando elas influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições apelando para o Estado, para que ele crie leis de caráter moral com o fim de remediar a ferida da sociedade que se encontra decadente, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia papal, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável que ora parece impossível, coisa de ficção, mas nesse tempo será uma brutal realidade. Assim como o sistema que deu continuidade ao poder de Roma ou poder religioso que dominou o mundo durante a Idade Média, que utilizava dos recursos truculentos disponíveis no poder do Estado, coerção e opressão, para se impor, intimidar e punir os dissidentes, da mesma forma os protestantes dos Estados Unidos, ao se juntarem com os católicos e mundanos para pressionarem o Estado, estarão a criar uma forma de governo que terá o mesmo caráter opressivo que o sexto rei, o filho da perdição, tinha durante seu reinado que durou de 538 d.C. a 1798. A imposição da guarda do domingo por parte das igrejas protestantes é uma obrigatoriedade de culto ao sistema papal. No próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder civil, as igrejas estarão a formar uma imagem à besta. Por isso, a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivale a impor a adoração à besta e à sua imagem.
Quando o protestantismo estender os braços através do abismo a fim de dar uma das mãos ao poder do catolicismo e outra aos mundanos através do espiritualismo, quando por influência dessa tríplice confederação o governo dos Estados Unidos for induzido a repudiar os preceitos de sua própria Constituição, que fizeram dessa nação o que ela tem sido, um governo protestante, republicano, isto é, não partido republicano, mas um poder representativo de valores da república, do latim res publica, isto é, do bem público, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do sistema do homem do pecado, podemos então ter a mais absoluta certeza que é chegado a hora da grande prova final para a humanidade. É o tempo das obras maravilhosas do poder de Satanás, a operação do erro, e que o fim está próximo. Ao nos aproximarmos da última crise na Terra, é de vital importância que haja harmonia e união entre o povo de Deus. O mundo está cheio de tempestade, guerra e violência. Contudo, ao mando de um chefe, o poder do filho da perdição que controla o mundo todo através de sua rede de agentes dos militares da ordem, o mundo inteiro se unirá sob o comando do grande apóstata e seus agentes para se opor a Deus, na pessoa de seu povo. Leis impondo a observância do domingo como dia de adoração provocarão uma apostasia tão grande naquela nação e, por conseguinte, no mundo todo também. O poder republicano adotado pelos Estados Unidos tem mantido aquela nação afastada da grande influência do homem do pecado, mas quando essa nação abandonar os princípios do republicanismo, abrirá automaticamente as portas para os princípios do poder religioso que está em Roma. Pode até parecer natural, mas essa pressão é provocada pelo próprio poder que está em Roma. Através de seus agentes militares da ordem, eles infiltram-se nos governos e possuem grande influência na sociedade de vários países. Assim podem provocar movimentos, guerras e revoluções por toda parte do mundo. É evidente que uma época de grande trevas intelectual tem favorecido o êxito do poder do chifre pequeno que se encontra em Roma, mas ainda veremos que mesmo numa época de grande luz intelectual e uma enxurrada de informações, também é favorável ao êxito de seu poder. No movimento em ação agora nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos de interesses da Igreja ao favor e apoio do Estado, os protestantes estão a seguir exatamente as mesmas pegadas dos católicos. Na realidade, mais que isso, na verdade, eles estão abrindo as portas para o papado. E através desse movimento provocado pelos agentes de Roma, que levará os protestantes a tomar essa medida, a imagem da besta, isto é, a união das igrejas cristãs procurarem o apoio do Estado, o papado vai recuperar o poder mundial perdido no Velho Mundo. Assim, o sexto rei voltará ao trono do poder mundial novamente, tornando-se o oitavo e último rei, o rei que vai para a perdição. Com a grave crise provocada pela instituição da lei dominical virá a ruína nacional e isso se espalhará pelo mundo afora, e as nações, agora divididas em 10 regiões ou 10 blocos, vão clamar por um governo central único que lidere o mundo todo, e os 10 governadores dessas 10 regiões entregarão o poder para o homem que representa o poder que está em Roma, e assim a profecia de Apocalipse 17, verso 12, cumprir-se-á. Quando as 10 tribos bárbaras vindas do norte invadiram e fatiaram o território do Império Romano, atual Europa, aquilo se transformou em desordem, um verdadeiro caos, e como os imperadores deram prioridade para a cidade de Constantinopla, a cidade de Roma ficou abandonada, desguarnecida, e só restou o bispo de Roma como autoridade moral. Então, com a queda do Império Romano no ano 476 d.C., o povo daquela região pediu para o bispo de Roma que governasse sobre eles, que ele fosse autoridade, não somente religiosa, mas também política, o governador sobre eles e restaurasse a ordem. Assim também agora, no final, o mundo todo será mergulhado nessa grande crise, estará num caos e então as nações representadas pelos 10 blocos econômicos vão clamar por um líder mundial que tenha autoridade moral para que tome as rédeas do controle do mundo e restabeleça a paz e a ordem no mundo, e eles serão reunidos ao reino de Satanás para lutarem contra Jesus. Mas Jesus os vencerá. É o que está no livro de Apocalipse, capítulo 17. A fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores cederão à pressão popular e concederão o desejo do povo e criarão leis dominicais, por uma legislação que terá por objetivo impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus. A nação norte-americana estará a se divorciar completamente dos princípios da justiça, e o país mergulhará na grande apostasia e em seguida virá a ruína nacional. E aqui vale lembrar,
Assim como o cerco de Jerusalém pelos soldados dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos fugirem da cidade, para os guardadores do sábado agora o sinal para sair das grandes cidades será a promulgação da lei dominical nos Estados Unidos, o exército de Roma moderna. Devemos tomar a firme posição de que não honraremos o primeiro dia da semana destinado à adoração do sol, como se fosse o sábado, porque ele será vendido como um sábado santo, só que será no domingo, o primeiro dia da semana, o qual não existe nenhuma menção na Bíblia como um dia de repouso, muito menos como um dia santo. Esse não é o dia que foi santificado e abençoado por Jeová. É um dia comum de trabalho. Honrar esse dia é o mesmo que se juntar ao lado do grande enganador em sua rebelião contra a lei de Deus. Quando a lei de Deus for invalidada e a apostasia se tornar um pecado nacional, Deus entrará em ação e agirá em favor do seu povo. As nações têm sua taça de misericórdia e, vez ou outra, quando a medida dessa taça se transborda, o Senhor tem executado sua estranha obra como foi com Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas e até o próprio mundo no tempo de Noé. Da mesma forma, a taça de tolerância daquela nação se encherá quando eles instituírem o falso sábado. Em Apocalipse 13, a Bíblia fala de uma marca que será imposta pelo Estado e essa marca dividirá o mundo todo em apenas 2 grupos de pessoas, os verdadeiros cristãos e o resto do mundo. Então é de vital importância saber qual será essa marca. Quando saiu do templo em Jerusalém pela última vez, Jesus disse que seus seguidores no final dos tempos seriam perseguidos, entregues para serem atormentados, seriam mortos e odiados por todas as nações. Agora, por qual mandamento o cristão será perseguido mesmo em países cristãos como os Estados Unidos, o Brasil, Portugal, Espanha, etc.? Bem, será que o Estado pode obrigar o cidadão a guardar os mandamentos que se encontram na segunda tábua da lei de Deus? Sim, pode sim. E a maioria dos países adotam esses mandamentos. Não matar, não roubar, falso testemunho, dentre outros. Todavia, o Estado não pode obrigar o cidadão a obedecer os mandamentos da primeira tábua da lei de Deus. Não pode obrigar o cidadão a adorar somente a Jeová, não pode proibir o cidadão de fazer imagens de escultura para adorar, não pode obrigar o cidadão a não falar o nome de Deus em vão. Não pode obrigar o cidadão a guardar o sábado. Isso o Estado não pode fazer. Mas será que o Estado pode obrigar o cidadão a guardar um outro dia que não seja o sábado? Será que o Estado poderá obrigar o cidadão a guardar um falso sábado, como por exemplo o domingo? Será que já não existem leis pelo mundo afora obrigando as empresas a fecharem as portas no domingo? A lei principal virá dos Estados Unidos, quando a igreja pressionar o Estado a criar uma lei obrigando o descanso dominical e o mundo todo já está se preparando para a aplicação dessa lei. Prova disso é a Laudato Si do Papa Francisco. Na Europa, a Aliança Europeia pelo Domingo Sem Trabalho. Nos Estados Unidos, o Projeto 2025 com o seu sábado falso para o descanso do trabalhador disfarçado ali. Mas é o velho conhecido domingo, o primeiro dia da semana. Então vemos que há intenções de leis dominicais espalhadas por todos os países, até mesmo no Israel. Por isso, quando a Bíblia fala que no final o mundo todo será enganado, que o mundo todo adorará a besta e o dragão, que na volta de Cristo o coração de cada homem ficará aterrorizado, que todas as tribos, que todas as famílias da terra lamentarão a vinda de Cristo, é porque poucos serão salvos. Você mesmo pode conferir em Mateus 24, verso 30, Apocalipse 1, verso 7, Apocalipse 13, verso 3 e Isaías 13, verso 6 a 9. Versão King James, esses textos apresentam claramente esses 2 grupos distintos. Esse movimento que está brotando nos Estados Unidos e em vários países é um movimento envolvente, emocionante e apelativo, que tenta misturar religião com política. Muitos até chamam de nacionalismo cristão, mas deixa o cristão saber disso. Um cristão nunca pode ser nacionalista. Jesus não era nacionalista. Os que se dizem cristãos e lutam pelo reino terrestre são cidadãos do reino terrestre. O verdadeiro cristão luta pelo reino de Cristo. Não estamos falando que as pessoas desse movimento não têm boas intenções. Eles têm sim boas intenções, bons propósitos, mas carecem de aprendizado dos ensinamentos de Cristo que devem brotar de dentro para fora. Não será pelo poder do Estado que o reino de Cristo será implantado, mas pelo agir do Espírito Santo no coração regenerado. Jesus viveu sob o governo de um poder corrupto e opressor. O povo judeu, como tinha a visão de que um dia o Messias viria e os libertaria, vivia se revoltando. Volta e meia, estourava uma rebelião aqui, outra ali. Mas Jesus nunca falou contra o governo, nem questionou quem estava no poder. Jesus nunca pediu o apoio do Estado para divulgar seus ensinos e estabelecer sua igreja. Sua preocupação era com as pessoas, não como um político, mas como Criador,
se preocupava com o bem-estar real das pessoas, sem interesse. Assim deve agir ser seus seguidores agora. Ainda muito mais quando o mundo está prestes a ser julgado. Então, esse movimento que ora está crescendo naquele país abrirá as portas para que princípios católicos romanos sejam adotados por aquela nação sob a tutela do Estado. E isso não vai dar certo. Já vimos isso acontecer várias vezes na história e o resultado disso sempre tem sido desastroso para o povo de Deus. E será uma grande apostasia, a apostasia nacional que rapidamente será seguida pela ruína daquela nação. Quando as igrejas protestantes se unirem com o poder civil para terem um amparo coercitivo do Estado a seu favor e estabelecer uma falsa religião, a qual os pais fundadores eram contra e lutaram para manterem-se afastados dela porque sofreram terrível perseguição no velho continente e foram para a América exatamente em busca da liberdade, então o dia de repouso de Roma será instituído pela autoridade criada com o avanço desse movimento, o qual uniu a igreja e o Estado. Os protestantes estão abrindo a porta para o poder que antes oprimiu os fundadores daquela nação. Esse é um perigo que agora eles não conseguem ver. Estão envoltos em um movimento empolgante, emocionante. Todos juntos, unidos num só propósito, os líderes estão cheios de otimismo, entusiasmo, esperança. Parece que isso vem do céu. E fazem planos para um longo período de paz e harmonia. O bem venceu, a direita venceu. E não conseguem enxergar a armadilha que estão caindo. E só descobrirão que foram enganados na sexta praga. Roma nunca muda. Não se trata de direita ou esquerda. Claro que um cristão que realmente entendeu os ensinos de Cristo jamais votaria num partido comunista. Mas o governo opressivo virá exatamente daquele lado que o povo está clamando por justiça e restabelecimento da ordem do caos. Essa é a grande armadilha de Satanás. Levar o povo a uma situação tal que ele, o povo, seja obrigado a clamar por um governo que resgate os valores morais que foram atropelados por governos comunistas, e então apareça um governo que atenda o clamor popular, mas como medida principal, estabeleça o descanso dominical. É para essa direção que o mundo está caminhando agora. Mas o povo de Deus, agora no final, está preocupado com seu futuro, onde passará a eternidade. Não está ligando para A nem B. O seu reino não é deste mundo. Os que estão lutando por uma condição de vida coletivista melhor neste mundo, ficarão neste mundo. E entenda bem, não há nada de errado em lutar para se ter uma melhor condição de vida pessoal e individual. Todos devemos fazer isso e não contentar com mediocridade. Mas lutar por melhor condição de vida coletiva, porque não se quer ter incômodo, não quer ser atrapalhado, perseguido, etc., essas pessoas, quando vier a grande prova, não suportarão viver sem o conforto e pularão para o lado mais fácil, mais popular, o lado que tem conforto, não tem incômodo, e todos podem comprar e vender. Ao passo que os crentes fiéis estarão a ficar sós, sem parentes, sem amigos, sem dinheiro, sem bens, sem a proteção do Estado. O mundo todo contra eles. É disso que estamos falando. Os que hoje ficam protestando pelo preço da gasolina, pelo preço do feijão, amanhã o que eles vão fazer quando não poderão comprar nem vender? Vão protestar contra isso? É por isso que devemos aprender desde agora a lutar para o reino de Cristo, o reino eterno, porque todos os outros reinos passarão. Serão como a palha que é levada pelo vento. Serão queimados no lago de fogo. O reino de Cristo será estabelecido para sempre, e somente os que tiverem o nome na lista dos aprovados poderão entrar no reino eterno. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz.